Como se preparar para avaliação psicológica em um concurso público e como resguardar o seu direito em caso de eliminação. Essa fase, também chamada de psicotécnico ou avaliação psicológica, ela causa muito medo, receio, ansiedade e preocupação entre os candidatos que fazem concursos de carreiras policiais, até porque essa fase ela gera muitas reprovações, bastante eliminações e as pessoas ficam meio que sem saber por que elas foram reprovadas. Enfim, tem várias situações aí bem estranhas, inclusive é uma fase onde existe bastante questionamento, é uma fase bastante polêmica. Nós temos candidatos que, por exemplo, são aprovados nessa fase em concursos como, por exemplo, a polícia militar de um determinado estado, aí de outro estado ele é inapto. Então, ele pode ser policial militar, por exemplo, lá na Bahia, só que para ser policial militar no estado de São Paulo não pode ser. Olha só que incoerência, né? Porque por que ele pode ser aprovado num concurso lá e no outro ele não foi? Demonstrando uma certa subjetividade dos testes psicológicos. E nesse vídeo nós vamos trazer algumas dicas para ajudar você aí a não ser eliminado no teste psicológico, algumas dicas de como se preparar para o teste psicológico e também nós vamos falar sobre como que funciona essa fase tão temida, vamos dizer assim, pelos candidatos. Então fique comigo até o final desse vídeo que nós vamos falar sobre esse assunto. Aqui é o Agnaldo Bastos compartilhando com você as principais ilegalidades, injustiças aí que os candidatos sofrem nos concursos públicos e comentamos também sobre os principais direitos dos candidatos. E nesse vídeo nós estamos falando sobre fase de avaliação psicológica ou também psicotécnico. Nesse vídeo, pessoal, quero trazer algumas dicas práticas para você, principalmente em relação a se preparar para o psicológico. É até interessante porque quando você estuda para o concurso, você tem que se preparar para todas as fases do certame, não somente para a prova objetiva. Às vezes você se preocupa apenas com o conteúdo programático ali da prova objetiva, da prova discursiva, e às vezes você não se prepara para o TAF, você não se prepara para avaliação médica, não se prepara para investigação social, né? Tem que preencher um formulário, e às vezes você não se prepara para avaliação psicológica. E é importante uma preparação para essa fase. Eu não estou falando aqui de você memorizar, tem muitos candidatos que agem de forma antiética, que seria memorizar ali respostas nos exercícios. E o foco aqui não é esse, o foco é você se preparar no sentido de se familiarizar com a avaliação psicológica. Então vamos lá, quais são os concursos que tem essa avaliação psicológica? Normalmente são concursos de carreiras policiais que você vai ter essa etapa psicológica e essa etapa ela é eliminatória. Então você pode ser reprovado no concurso público nessa fase aí do concurso, nesse momento aí da etapa do teste psicotécnico, tá bom? E o STF já tem vários entendimentos demonstrando a ilegalidade em algumas desses testes. E a primeira ilegalidade é a ilegalidade quando não tem a previsão legal. Alguns concursos públicos cobram o teste psicológico, só que na lei que rege o cargo não tem essa previsão do teste psicológico. Então, se não tiver previsão legal, tal exigência vai ser ilegal. Uma outra questão que é bastante incisiva é em relação ao teste, a maneira como a banca examinadora ela responde ali, ela justifica a sua eliminação de forma subjetiva. Ela diz o seguinte, o candidato ele faltou ter agressividade, ou o candidato ele tem muita autoconfiança. Teve até vários candidatos aí que são youtubers, eles gravam vídeos no YouTube que foram reprovados aí em teste psicológico, como por exemplo da Polícia Rodoviária Federal e de outros concursos, onde eles até comentam a experiência, até sugiro você pesquisar no YouTube a respeito de outros candidatos que foram reprovados no teste psicológico, onde eles compartilham a experiência para você ter noção. Aí alguns candidatos, por exemplo, que foi reprovado por excesso de confiança, olha só, né, a situação. Outros, você não tem a personalidade adequada para exercer a função ali do cargo X. Então, é muito importante você observar qual que vai ser a justificativa que a banca vai utilizar. Se a banca utiliza um critério subjetivo, ela vai estar agindo com ilegalidade. A banca ela tem que ser assertiva, ela tem que ser objetiva na abordagem do seu teste psicotécnico. Inclusive, eu até sugiro você pesquisar sobre uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, CFP, né, Conselho Federal de Psicologia. Existe uma resolução de 2016 onde regula os concursos públicos. E nessa resolução ela fala que os testes eles têm que ser avaliados em conjunto e não somente um teste só, ele tem que ser analisado de forma sistêmica. E a banca, muitas vezes, ela reprova um candidato, por exemplo, apenas numa única etapa. O teste de raciocínio lógico. Às vezes o candidato não conseguiu a pontuação necessária,
ali para aquele teste. Só que nos outros testes, o candidato teve um excelente desempenho, conseguiu excelentes resultados e só no único teste ele foi ali, não conseguiu o desempenho necessário. E a banca acaba eliminando ele, ferindo até mesmo essa orientação do Conselho Federal de Psicologia, que tem que ser analisado o conjunto dos testes, tem que ser analisado de forma sistêmica. Então é importante você ficar antenado a respeito do teste psicológico. Olha só, eu vou trazer para você algumas dicas práticas para o exame psicotécnico. 4 dicas práticas aí para você. Primeiro, preparação. É muito importante você se preparar. A gente sabe que o objetivo do teste psicológico é avaliar as condições psicológicas do candidato. Então é importante você se preparar emocionalmente. No dia da prova, geralmente, às vezes acontece num sábado ou num domingo, você tem uma bateria de exames ali para você fazer o teste psicológico. É importante você se preparar bem psicologicamente, você está tranquilo, você está bem, né? Então é importante você ir preparado para o teste psicologicamente de uma forma mais tranquila, manter a paciência, manter a calma. Então essa é uma dica fundamental aí para você. O segundo, entenda a dinâmica dos testes, que é muito importante. É muito importante você até pesquisar, tenta descobrir quais são os testes que vão ser aplicados ali naquele concurso. Pega concursos anteriores, conversa com outros candidatos para ver, é um teste de raciocínio lógico, é um teste, por exemplo, palográfico ali, daquele que você vai fazendo uns pauzinhos, igual você faz quando você vai tirar a sua CNH. Então é importante você saber quais são esses testes, entender a dinâmica deles, porque isso aí vai te ajudar a você se familiarizar com os testes. E se você está se familiarizando com os testes, isso vai fazer você não vai ficar surpreendido. Muitos candidatos têm aptidão psicológica para exercer o cargo, mas acaba sendo reprovado por quê? Porque ele não se prepara para o teste psicológico. Ele chega ali na hora, ele até assusta, nossa, às vezes tem teste psicológico ali que tem apenas imagens, figuras, a pessoa tem que selecionar algumas imagens, tem teste de personalidade ali que a pessoa tem que escolher entre de 0 a 7, tem que selecionar ali qual que está mais de acordo com o perfil da pessoa, e aí a pessoa ela fica ali meio que no escuro, sem entender um pouco a dinâmica. Então, se você procura saber um pouco dos testes psicológicos, entenda a dinâmica do funcionamento, isso vai te ajudar a você manter a calma e a tranquilidade. Então, essa é a segunda dica aí para você entender a dinâmica. Terceiro, buscar referências, que é buscar ali realmente outros candidatos, buscar ali os tipos de testes que existem, buscar referências de pessoas que foram aprovadas no concurso, o que elas fizeram para ser aprovado no teste psicológico, pegar referências de pessoas que foram reprovadas, identificar por que essas pessoas elas foram reprovadas. Isso aí vai te ajudar bastante a manter a tranquilidade e a fazer um bom teste. E por fim, quarto e último ponto, fique bastante atento ao que será avaliado. Se é um teste de raciocínio, se é um teste de lógica, se é um teste de personalidade. É importante você entender o que está por trás e prestar bastante atenção no psicólogo que está ali à frente, conduzindo essa bateria de exames, ficar bastante antenado ali às orientações. Tem muito candidato que não observa atentamente as orientações do fiscal ali na hora de aplicar o exame do teste psicotécnico e acaba fazendo algum procedimento errado e acaba sendo reprovado. Então é importante você ficar antenado em relação ao teste psicológico, tá bom? Então, pessoal, se essas são as 4 dicas aí para você fazer o exame psicotécnico, e se você foi reprovado, o que você pode fazer? Primeiro passo é recorrer de forma administrativa. A nossa recomendação é você procurar um psicólogo particular e esse psicólogo emitir um laudo que você tem aptidão psicológica para exercer o cargo, tá bom? Isso é importante, um laudo psicológico particular que você tem aptidão para exercer o cargo. E através desse laudo você entrar com recurso administrativo. Se no recurso administrativo for indeferido, ou seja, for negado, você pode entrar na justiça, inclusive solicitar uma perícia na justiça a respeito do seu psicológico e a respeito do teste psicológico para você demonstrar que você tem aptidão. E na justiça, pessoal, é sempre importante ressaltar que existe tanto a chance de você não conseguir, mas também existe a chance de você conseguir. Tem vários candidatos que conseguem o êxito, conseguem uma decisão favorável para voltar para o concurso, para refazer o teste psicológico, e aí ele acaba sendo aprovado ali no teste psicológico e ele vai prosseguindo ali no concurso, tá bom? Então, fica essa dica aí para vocês sobre o teste psicológico. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, curta o nosso vídeo e até o nosso próximo vídeo.